Quero pedir a atenção de todos, porque olha só, esse é um dado muito preocupante. O Brasil concentra a terceira maior população com excesso de peso do mundo. E as futuras gerações caminham a passos largos nessa direção. Nos últimos anos, o cardápio do brasileiro ganha em quantidade, mas perdeu muito em qualidade. Uma inversão de quadro perigosa e muito cara, e é o que mostra a nossa reportagem. A realidade está nas ruas, no ambiente de trabalho, nas escolas e dentro de casa. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. A cada 4 horas, uma pessoa morre vítima da obesidade no Brasil. Como um país que lutou contra a fome pode estar em guerra com a balança? A resposta está no desenvolvimento econômico, na urbanização de áreas agrícolas e, principalmente, na facilidade de acesso aos alimentos industrializados. Este era o retrato do Brasil 40 anos atrás. Quase 20% das crianças menores de 5 anos estavam abaixo do peso ideal. Hoje, este índice é menor que 2%. E agora, a preocupação é com o outro extremo da balança. Se na década de 80, 1 em cada 6 crianças era obesa, hoje o número dobrou. A cada 3, 1 está acima do peso. Nas últimas décadas, os brasileiros passaram a comer em maior quantidade, mas a qualidade do que comemos não acompanhou o mesmo ritmo. Na disputa entre os alimentos industrializados ricos em sódio, gordura, açúcar e a dieta baseada em frutas, legumes e verduras, a praticidade acabou levando a melhor. Hoje, entre os países em desenvolvimento, ocupamos o 3º lugar no ranking do excesso de peso. Só perdemos para a África do Sul e a Rússia. O Brasil nunca pesou tanto na balança e no orçamento. Em 2013, o governo destinou 110 bilhões de reais ao tratamento de pessoas acima do peso. Isso quer dizer que mais de 2% de toda a riqueza que o país produziu foram destinados ao controle de doenças provocadas pela obesidade, como pressão alta e o diabetes. Combater o sedentarismo e estimular bons hábitos alimentares são os novos desafios de um país que enriqueceu na mesma medida em que engordou. Você que é mãe, pai, ficou impressionado assim como eu com esses números? Preste muita atenção na conversa que nós vamos ter aqui, porque a gente vai continuar falando sobre esse assunto extremamente importante para a saúde e o futuro das nossas crianças. Por isso, nós convidamos os doutores Fernando José de Nóbrega, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Doutor Hélio Rocha e a doutora Odete Freitas. E a minha primeira pergunta vai direto para o doutor Fernando, porque as pessoas hoje, doutor Fernando, parecem que não querem admitir que as crianças estão obesas. E eu sei que na década de 70 e 80, elas também não admitiam que as crianças estavam abaixo do peso. Por quê? É verdade. Apesar de serem duas entidades absolutamente diferentes, a falta de consciência da população relacionada à obesidade e à desnutrição estava sempre presente. Era uma situação muito complicada, porque a prevalência de desnutrição era imensa e a gente vivia numa época perigosa e o governo não gostava muito de mim porque a gente vivia na ditadura e a gente não podia dizer que no Brasil havia desnutrição. Mas apesar disso eu sempre falava em desnutrição, problema muito sério. A obesidade é pior, porque o desnutrido, se ele não morresse, ele ia bem. O obeso vai morrendo aos poucos, vai morrendo aos poucos. É muito pior. Chega até adulto numa situação caótica, com diabetes, com hipertensão, com câncer, com uma série de situações
que antigamente não ocorriam, porque eles eram simplesmente desnutridos. Agora, doutor Hélio, há uma relação entre a desnutrição do passado e a obesidade nos dias de hoje? Na realidade, Renata, existe uma relação muito forte em quase todos os aspectos. As pessoas que nasceram ou sobreviveram àquela situação de desnutrição, e era um universo muito grande, elas adquirem situações do seu funcionamento, do seu metabolismo, e que faz com que propicia elas a se tornarem obesas. É uma coisa assim que ninguém tem culpa, com a modificação do corpo, e isso passa, inclusive, de uma geração para outra. Mães que foram desnutridas quando crianças, normalmente já são adultas obesas. E elas têm uma tendência maior a ter filhos obesos e não mais desnutridos. E esse fenômeno é um fenômeno que é conhecido há muito tempo. Isso ocorreu em vários lugares. Isso ocorreu na Europa no início do século XIX. Isso ocorreu no período pós-guerra, na Holanda, por exemplo, em que um período de desnutrição prolongada, a seguir vem um período de obesidade. Quando se resolve o problema, até por memória das pessoas que passaram dificuldades e passam... Tinha pouco, agora eu tenho muito, eu quero aproveitar. Isso ocorre, chama-se transição nutricional. Isso é um fenômeno conhecido. A gente hoje conhece os detalhes bioquímicos, metabólicos, a gente entende isso. Mas esse fenômeno é um fenômeno conhecido. Sabia-se que isso acontecia. E esse problema alcançou o Brasil a partir da década de 90. A gente vem passando por essa transição em que, naturalmente, se não acontecesse mais nada, a nossa população iria engordar. Né? Isso ainda associado com questões culturais nossas. Por exemplo, nós estávamos conversando aqui um pouco antes, porque nós todos somos de origem lusitana, né? E as avós lusitanas fazem questão que você coma muito para você não ficar doente. Eu acho que isso é coisa de toda avó. Fala assim, tem que comer, meu filho. Você vai, não, você vai, eu vou ficar chateada se você deixar. É verdade. Mandiga de babana. É verdade. Acho Então, que de diversas nacionalidades, a italiana, a árabe, sempre a comida tem que ter uma mesa farta. Exato. Porque, né? você sabe, existe uma coisa que é da memória feminina da espécie, não é da memória masculina, não. Mas é o fato de que se não está comendo, ou se está com febre, vai morrer. Porque isso foi assim desde as cavernas. Assim, sim. Alguém que estava quietinho, quentinho, não comia, ia morrer. Então, a nossa cultura criou a antítese de comer muito para não ficar doente, comer muito para não morrer. Se está com febre, e nós somos pediatras, né? A mãe liga às 3 da manhã dizendo, doutor, Ou se liga. Agora, febre, né? Como se fosse doutora Odete, além do que já foi dito e nós mostramos na reportagem, existe algum outro fator que pode contribuir para essa obesidade infantil? Vários. Mesmo? O Brasil, por exemplo, é o campeão da urbanização. Em torno de 80% quase da população está nas grandes cidades. Então, nós estamos condenados a botar as crianças em apertamentos, não há espaço. A mulher passou a trabalhar jornadas enormes, a locomoção nas cidades é dificílima, então você pouquíssimo tempo para a cozinha. Fora isso, também não ficou mais chique cozinhar, né? É uma coisa do passado. E aí vem a industrialização, a indústria dos alimentos, que abriu um pacotinho muito mais prático. Por outro lado, essa mulher que ascende de classe social, ela começa a ver na televisão o Danone, os produtos todos por aí, e aí um sonho de consumo. Por amor, ela quer dar para o filho aquilo que o rico come. Sim. Então, quando você junta isso tudo, a falta de espaço público seguro para as crianças brincarem, que não tem nas grandes cidades, as escolas que não têm espaço para as crianças brincarem, as famílias cansadas, exaustas, que chegam em casa e estão mais prático botar uma televisão e todo mundo ficar de mudo, né? E a dificuldade para preparar um alimento, abrir um pacotinho e dar. E aí um recado que eu gostaria de dar como mãe, como pediatra, como avó, tenho 7 netos, e é que a gente não pode culpar a mãe. Para começar essa luta, a primeira coisa é olhar para a mãe com muita caridade e entender, a mulher já nasce culpada, então é fácil apontar para ela, né? Então uma compreensão muito grande desse quadro e ajudá-la a mudar de espaço. É mudar os hábitos, é ensinar. Muito Todas nós queremos aprender. Mãe de primeira viagem, mãe de 2, 3 filhos. Sempre é hora para começar.